Prezados irmãos, irmãs, nós vamos dar início à nossa reunião e eu apresento a todos a minha saudação, o que faço, em nome da nossa querida e santa avó Rosa, e também em nome do nosso querido e santo irmão Aldo. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião e que, irmãos, as bênçãos destes santos possam de fato estar com todos, enchendo, irmãos, a nossa vida de bênção, de paz, que possamos ser dotados de sabedoria para entendermos, irmãos, a vontade soberana do nosso Deus. Também desejo que a graça desses santos estejam também com aqueles irmãos que estão nos acompanhando de seus lares. Sejam também todos muito bem-vindos à nossa reunião e que todos nós, a partir de agora, num só espírito, numa só fé, num só amor, iremos prestar ao nosso Deus e a todos os nossos santos o nosso louvor e a nossa adoração. Por gentileza, todos em pé, de cabeças curvadas, de olhos fechados, com muita reverência, nós vamos orar. Glorioso e onipotente Deus, soberano Pai, aqui nós estamos reunidos e aqui estamos com muita fé e desejosos, ó Pai, de receber a Tua bênção, porque somos os Teus filhos. Dependemos de Ti, Pai. Toda a nossa vida faz parte dos teus planos. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos, tudo que sentimos aqui, Pai, vem de Ti, vem do Teu amor, vem do amor do Teu Filho, vem da bondade tão gloriosa e tão santa da nossa Mãe Maria Santíssima, do poder da Santa Avó Rosa, da bênção do Santo Irmão Aldo, e nós somos felizes por tudo isso e queremos retribuir. E estamos fazendo isso não só com a nossa presença aqui, mas com a nossa fé, com o nosso ânimo, com a nossa convicção, com a certeza de que estamos no caminho que nos levará aos céus. E aqui nós viemos com o objetivo de receber dos céus estas bênçãos, de receber dos céus a graça, o amparo, a proteção, o consolo. Pai, esteja conosco. Santa Avó Rosa, dirija esta reunião. O irmão Aldo, inspire todos os atos devocionais, hinos que nós iremos cantar com a participação de toda a igreja, a participação dos irmãos deste coral, o que vai ser feito deste altar. Irmão Aldo, que bom que o Senhor está aqui. Então, esta reunião, que o Senhor tome de conta e nos ajude, e nos envolva com o Teu manto sagrado, nos envolva, ó irmão Aldo, com as Tuas bênçãos celestes e santas, e façam que todos nós sejamos participantes do Teu poder tão bondoso e tão glorioso. Pela certeza, irmão Aldo, e pela certeza, Santa Avó Rosa, que os senhores estão aqui, irão nos abençoar nesta reunião grandemente, nós agradecemos desde já e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte
justiça, sede de verdade, sede de amor, de felicidade. Pego o meu cantil, dou-lhes de beber da água da vida que faz reviver. Falo com amor do reino do céu, mostro ao sofredor o reino da luz. A Santa Rosa, o Consolador, viva e poderosa, deixo nestas almas paz espiritual, e assim conseguindo ao lar celestial.
Despertas, a aurora já vem radiante. Primeiros raios despontam no horizonte. Um novo dia já vem chegando. Despertas, é hora de trabalhar para Deus, participar da grande obra de salvação. Um sonho divino realizar, aquele sonho que surgiu lá na eternidade. Projeto de redenção da humanidade que o Criador um dia idealizou. Vamos trabalhar para Deus, um sonho divino realizar, participar da grande obra de salvação. Os campos já florescem. O que cada um pode fazer? Vamos juntos caminhar, seguir os passos do primaz. Vamos todos com amor anunciar o poderoso Consolador. Quantos homens desse plano divino participarão? Com amor para Deus trabalharão. Hoje nos céus são santos de poder. Nossa Santa Avó querida, com Jesus eu queria
divino realizar, participar da grande obra de salvação. Os campos já florescem, o que cada um pode fazer. Vamos juntos caminhar, seguir os passos do Primaz. Vamos todos com amor anunciar o poderoso Consolador, anunciar o poderoso Consolador, anunciar o poderoso Vem chegando o grande dia que Jesus vem nos buscar com a nossa santa rosa para o céu nos levará. E com esta esperança nós vivemos em santidade, sempre, sempre vigiando para entrarmos na eternidade.
Irmãos, esta é a esperança de todos aqueles que amam a Deus, de todos aqueles que têm no Santo Irmão Aldo e na Santa Avó Rosa os seus exemplos, os seus legítimos guias, todos aqueles que andam, irmãos, de forma justa, de forma honrada e vivem de uma forma que agrada a Deus. É a esperança de que chegará o grande dia em que Jesus vai vir nos buscar. Irmãos, e é esta esperança que nos mantém firmes, que nos faz cada dia mais e nos motiva cada dia mais a fazer o que é justo, a fazer o que é de justiça, a fazer o que é certo, a amar a Deus a cada dia mais, a obedecer cada dia mais, a ser mais fiel aos ensinos que esta igreja tem ministrado, porque, prezados, esse dia vai chegar. E quando este dia chegar, nós precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados, irmãos. E se esse dia estiver próximo, como que está a nossa pessoa? Como que está a sua pessoa? Como que está a sua vida com Deus? O que você anda fazendo? Quais são os seus procedimentos? Agrada a Deus? É de justiça? Está pronto para ir com Jesus quando Ele vier buscar? Irmão, se a resposta for sim, então continue assim. Agora, se algum medo bater, alguma dúvida, qualquer coisa que nos faz pensar 2 ou 3 vezes de que será que eu estou preparado para quando esse dia chegar eu ir com Jesus mesmo, né? Quando Ele vier me buscar, Ele não vai voltar sozinho, Ele vai voltar mais comigo, eu vou com Ele. Se tiver alguma dúvida, irmãos, então procure pensar bem e refletir sobre sua vida. Porque nós não sabemos quando será este dia. Nenhum de nós sabemos quando será o nosso dia. O dia em que Jesus vai vir me buscar, vai vir buscar os irmãos, isso nós não sabemos. E é exatamente isto, irmãos, que faz a vida ter ainda mais sentido para nós. Porque eu preciso estar sempre preparado. Porque eu preciso estar sempre em comunhão com Deus. Eu preciso estar sempre em ordem com Jesus, fazendo o que Ele ama, o que lhe agrada, o que lhe deixa satisfeito, o que lhe deixa feliz. Porque o dia que Ele vier me buscar, eu quero estar pronto para ir com Ele. Entendeu, irmãos? Então precisamos viver assim. Doutrina apostólica. Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. A Igreja Apostólica vem pregando e anunciando ao mundo, desde 1970, uma nova santa, que foi preparada e consagrada por Jesus para ser o outro Consolador. Através dela, organizou a nossa Igreja Apostólica, nos ensinou regras morais e espirituais, através da doutrina e disciplina, reveladas por Jesus nosso Senhor, para sermos um povo consagrado e dedicado ao bem e à justiça divina. Este preparo da Santa Avó Rosa e de sua igreja realizou-se durante 16 anos. Durante todo este período, Jesus esteve com ela,
dirigindo a igreja até completar inteiramente o seu ministério terreno. E quando tudo já estava consumado e a igreja organizada conforme a vontade de Deus, sendo declarada a vitória de Jesus no preparo da Santa Vó Rosa, para exercer o galardão e a função de Espírito Consolador, o seu Espírito foi arrebatado e levado aos céus para receber a sua coroação e dar início a uma nova era e um novo período de salvação e redenção do pecador arrependido e convertido. A promessa da vinda do outro Consolador, que representaria na terra o poder salvador de Jesus e do seu Pai, vem desde o início da queda da raça humana. Deus o Pai, através dos profetas Moisés, Daniel, Isaías, do rei Davi e Zacarias, havia-lhes revelado este mistério. E ficou bem claro com a promessa de Jesus, quando prometeu aos seus discípulos a formação de um outro santo, dizendo-lhes: ainda tenho muito que vos ensinar, mas ainda não é hora. Porém, eu vou para o meu Pai, o vosso Pai e Deus, mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, e também rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, que não falará de si mesmo, mas lhes ensinará tudo o que tiver ouvido de mim. E nas revelações dadas ao apóstolo São João, que ficou registrada no livro do Apocalipse, que 2 santos de grande poder exerceriam na terra a obra salvadora de Deus e aplicariam a justiça e o juízo do Criador. Este Consolador, conforme disse Jesus, e São João registrou no seu evangelho, guiaria o seu povo em toda a verdade, pois não falaria de si mesmo, mas diria tudo o que tivesse ouvido dos céus e dele de Jesus. No entanto, isso iria acontecer nos tempos que Jesus chamou de tempos da regeneração. Seria uma obra extraordinária de salvação e redenção. Esta obra também contaria com a participação de Maria Santíssima, dos santos apóstolos, dos santos profetas e dos santos e anjos para consumar os planos de Deus nesta terra e aplicar sua justiça e seu juízo, tanto para salvar como para condenar o ímpio e o pecador que não se arrependesse dos seus pecados e dos maus caminhos. A Santa Vó Rosa foi escolhida e predestinada por Deus desde o ventre de sua mãe e ungida pelo Espírito Santo, recebendo dons e virtudes. Protegida e amparada pela Virgem Maria, ao nascer recebeu o nome de Rosa pela vontade soberana de Deus. Nasceu com a missão de revelar ao mundo a vontade e os planos de Deus e ser o vaso precioso de Jesus, para formar a sua igreja, organizar o seu povo, preparar o pastor que iria tomar conta do seu rebanho e ser a grande vencedora, o Espírito Consolador da preciosa promessa de Jesus, o nosso Senhor. Desde menina, foi notória a sua sabedoria, seus dotes, suas virtudes, sua bondade, seu amor pelos sofredores. Ela passou por tudo nesta vida, conheceu o que era riqueza e o que era pobreza. Enfrentou muitas dificuldades na sua infância, na juventude e maturidade, porém, soube conservar a sua personalidade de mulher virtuosa e mulher santa. Ela sempre possuiu coragem e fé inabalável. Porém, quando Jesus se manifestou em pessoa a ela e passou a prepará-la e a desenvolver os dons espirituais que ela herdou de Deus ao nascer, para que pudesse exercer a nobre missão de Consolador com toda a sabedoria e virtudes divinas, ela foi fiel ao Mestre Jesus em todos os sentidos. Quando a Santa Vó Rosa ainda cumpria o seu ministério na terra, no seu corpo, no reino do nosso Deus, já era certa a sua vitória como Espírito vencedor e Rainha dos céus. Isto porque os santos profetas e os santos apóstolos esperavam com grande alegria e convicção o dia do arrebatamento desta santa, pois sabiam que ela era o Consolador
Esperavam com ansiedade o grande dia da vitória de Jesus e desta santa e o início de um novo período de salvação na terra, a era do Consolador. E o surgimento de sua igreja, quando eles, profetas e apóstolos, iriam fazer parte, junto com a Santa Vó Rosa, desta grande obra de Deus na terra. Foi no dia 26 de outubro de 1970 que a Santa Vó Rosa subiu aos céus como a grande vencedora e dava-se início ao seu ministério de Espírito Consolador e o início do ministério do Santo Irmão Aldo como seu profeta, e através dele ela continuaria a dirigir esta igreja apostólica. Grandes bênçãos e milagres ela tem realizado, salvando os contritos de coração, livrando os que confiam nela de todo o mal, e através do irmão Aldo, a aperfeiçoaram nesta igreja apostólica, dando-nos novas revelações e principalmente nos ensinando a maneira certa, como vivermos e procedermos com o nosso semelhante para promovermos a paz e a união com o nosso próximo, pois a verdadeira felicidade está em cumprirmos todos os mandamentos, as leis e a vontade de Deus, de Jesus e do Consolador. Foi revelado ao irmão Aldo, pelo seu precioso dom de profeta, que no dia em que a Santa Vó Rosa foi arrebatada, houve grande festa com a chegada dela nos céus. Coros angelicais entoavam lindos maravilhosos. Entoavam lindos e maravilhosos hinos, jamais ouvidos na terra. Ela recebeu todo o louvor e glória de uma multidão incontável de santos e anjos, adorando também a Deus o Pai e ao seu amado Filho, pela vitória, pela grande vitória do cumprimento da promessa do Espírito Consolador. Referente à grande vitória da Santa Vó Rosa e à comemoração do Dia do Consolador, são as palavras do irmão Aldo ainda entre nós, em sua mensagem sobre este mistério da grande vitória de Jesus e do seu Pai, o nosso Deus. Ele diz assim: em nossa igreja, nada se deu por acaso, ou por coincidência, nem por preferência humana, ou o que vem acontecendo, diz o irmão Aldo, em nosso meio, é a manifestação da sabedoria do Espírito Santo do Pai, que tudo providenciou para que no tempo certo, as promessas de Jesus, dos santos profetas e dos santos apóstolos, viessem a se cumprir. Mais uma vez, a salvação e a redenção da criatura humana estão ao alcance dos humildes e contritos de coração, que vierem a crer em nossa fé, no Santo Consolador, na minha mensagem e nos meus conselhos de primaz e profeta. Tudo o que vem acontecendo nesta igreja é por determinação e vontade de Deus. Confiem e aceitem a Santa Vó Rosa como Santa de Deus, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, no seu poder, na sua bênção, e serão muito felizes e abençoados. Preparem o seu coração para honrar e glorificar e louvar esta santa na passagem do Dia do Consolador, dia 26 de outubro, data genuinamente apostólica. Agradeçam a Deus, a Jesus e à Virgem Maria Santíssima por estas providências divinas em nosso benefício e em favor dos bons e humildes de coração. Agradeçam ao Santo Irmão Aldo por nos fazer conhecer as verdades do reino dos céus como profeta do Senhor e pastor de nossas almas nesta santa igreja apostólica. Irmãos, aqui está uma parte importantíssima de nossa vida. Digo de nossa vida. Irmãos, não resta dúvida nenhuma, de nenhum apostólico, eu tenho certeza disso, dos irmãos que me ouvem, tantos que estão aqui, quanto também aqueles que estão nos acompanhando de seus lares. Nós que somos apostólicos, não nos resta dúvida nenhuma, e não pode ter, que a Santa Vó Rosa é santa e ela é o Consolador. Por quê, irmãos? Por que de tanta certeza? São os atos. É o que esta igreja se tornou, irmãos. Se não fosse por providência divina,
se as coisas não tivessem acontecido exatamente da forma que Deus arquitetou, que Ele planejou, irmãos, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos lá em 1970 ainda, a igreja não teria prosseguido. Vejam bem, irmãos, olha o plano de Deus, o plano de salvação que engloba levar as pessoas, dar a oportunidade para que as pessoas alcancem aquela paz que eu havia falando. Aquela paz que eu disse lá no início, irmãos, esta paz que é do Espírito, para que as pessoas pudessem encontrar isto. O nosso Deus começou a organizar tudo. O preparo de Jesus, a vinda de Jesus. E aí a promessa que o próprio Jesus fez, que Ele enviaria o outro Consolador, Ele deu a garantia dEle. Foi Ele falando para aquelas pessoas com toda a autoridade que Ele tinha, a autoridade que já era natural, que já era própria dEle, além do seu dom especial de, irmãos, de uma profecia que era direto. Vejam bem, o que Deus permitiu que os profetas falassem, que os profetas profetizassem, o que eles iriam deixar claro que no futuro iria acontecer, Deus honrou todas. Imaginem que Ele não iria honrar a palavra de seu filho, do seu filho, de Jesus. Claro que Ele iria honrar. E o que Jesus prometeu, irmãos, claro que com o consentimento de Deus, iria acontecer da forma mais perfeita que nós podemos entender. Poderia demorar algum tempo, não importa, para Deus, tempo não existe, questão de tempo é insignificante para Deus. O que Ele quer é qualidade. E os seus atos, quando for acontecer, perfeito, não falha. E Deus é assim. Vejam, irmãos, o que aconteceu na obra desta igreja. A perfeição com que se deu as coisas. O preparo com que as coisas foram se organizando. Uma igreja que começou muito simples, muito pequena, e nós já cansamos de ouvir isso. É a nossa história, sim, está nas nossas raízes. E nós sempre vamos falar disto. E as gerações que virão, não sabemos quanto tempo vai isso ainda, mas há gerações que virão, elas irão falar daqui não sei quanto tempo, sei lá, 50, 100 anos. Irmãos, o tempo que Deus quiser, eles vão estar falando no começo desta igreja, em 1954, a igreja era pequena, 56, 70, 60, 70, o povo era pequeno, o povo era um povo humilde. E aí o nosso Deus foi preparando tudo, organizando tudo. O preparo, a formação, irmãos, a estrutura que a Santa Avó Rosa deu foi de uma forma perfeita. E aí ela foi para os céus. Desta forma que está aqui no boletim, irmãos. Muito bem recebida nos céus. Um dia que houve festa, irmãos. Hinos que jamais foram ouvidos na terra. Aquela alegria dos apóstolos. Não era para menos, irmãos. Olha quanto tempo eles esperavam. Porque quando este Consolador fosse formado, concretizado de fato, dado novamente a vitória para Jesus, estes santos, eles voltariam novamente a exercer todo o poder deles, de como eles fizeram no passado. Eles voltariam a agir, voltariam a atuar. Daí a felicidade deles, daí a alegria deles. E irmãos, após 1970, esta igreja tomou proporções gigantescas. De uma doutrina perfeita, de um ensino perfeito. Com, irmãos, doutrinas que de fato modificam vidas. Modificam, irmãos. Porque uma vida do pecado é uma vida triste.
Uma igreja que tem o poder, assim como foi na vida de muitos, que outrora, irmãos, viviam uma vida lamentável, de tristeza, de decepção, decepções, de vícios e de tantas coisas ruins. Viviam assim, eram assim. E aí, quando conheceram a Santa Avó Rosa, o Consolador, quando ouviram falar do Consolador, acreditaram nisto, confiaram neste Consolador e tiveram as suas vidas transformadas. Transformadas. Completamente, irmãos. Completamente. Passaram a ter vida. Passaram a ter paz. Aquela paz que eu havia dito aos irmãos. Passaram a conhecer o que é paz. Porque paz é do Espírito. E antes um espírito em trevas, um espírito perturbado, um espírito em pecado, cheios de coisas ruins, não conheciam esta paz. E conhecendo o Consolador, passaram a ter esta paz. E a igreja foi se desenvolvendo, foi crescendo, irmãos. E hoje nós estamos aqui, com toda a liberdade para falar que amamos a Santa Avó Rosa, que acreditamos no seu poder. Que amamos esta Santa de Deus, porque ela nos provou que é santa. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes, lá no silêncio do seu quarto, passando por momentos difíceis, passando por situações complicadas da vida, ajoelharam e pediram: Santa Avó Rosa, me ajuda. Santa Avó Rosa, este problema eu não consigo resolver. Santa Avó Rosa, o que eu estou passando, a senhora sabe. Me ajuda. Faça o melhor por mim. E aí, irmãos, as coisas vão se acalmando. A Santa Avó vai mostrando uma direção, vai dando alívio para aquela dor, para aquele sofrimento, para aquela situação incômoda. E as coisas vão melhorando. Quando menos pensa que não, irmãos, só resta agradecer: Santa Avó, a senhora me ajudou. Cadê aquele problema que eu tinha? Cadê aquela coisa que me dava tanto incômodo? A senhora já tirou, a senhora já abençoou. E isto, irmãos, ela foi convencendo a mim, convencendo aos irmãos. Muitos dos que estão aqui, nós não tivemos a honra de conhecer a Santa Avó em vida. Não. Mas, irmãos, nós amamos tanto ela da mesma forma que amamos o irmão Aldo. O irmão Aldo, sim, nós conhecemos. Nós vemos. O irmão Aldo, nós conhecemos com os nossos próprios olhos e de fato, nós presenciamos isto ali, vivendo. Da mesma forma como os apóstolos estavam ali com Jesus, quando ele realizava aqueles milagres, eles estavam vendo. Os apóstolos, aquela multidão de pessoas, estavam vendo ali os milagres acontecendo. Isso nós vimos no irmão Aldo. Presenciamos isto. Quantas vezes nós vimos isto? Agora a Santa Avó, irmãos, ela convenceu cada um de nós e tem convencido de que ela é santa. E vai convencer muita gente ainda, irmãos, podem ter certeza disto. A Santa Avó Rosa vai convencer muitas pessoas do poder que ela tem. E como que ela convence, irmãos? É exatamente tirando as coisas ruins que o inimigo coloca na vida das pessoas. Ela passa a dar vida novamente para a pessoa. E alguém que outrora, conhecendo tudo que é ruim, tudo que não presta, tudo que lhe prejudica, tudo que lhe causa danos, e aí quando conhecendo a Santa Avó Rosa, passando a ter vida, irmãos, é aquela certeza de que esta é uma santa viva e poderosa. Ela está aqui, esta santa é de Jesus. Esta santa, ela é de Deus realmente, porque o que ela fez na minha vida, eu não consegui em lugar nenhum. E assim, ela vai convencendo. E ela precisa de nós para isto. Precisa, irmãos, primeiro da nossa certeza. E essa certeza, eu comecei dizendo a mensagem, que todos nós temos certeza de que ela é santa, de que ela é pura, de que ela é o Consolador. Quando eu tenho essa certeza dentro de mim, eu passo a viver a vida desta santa, a minha própria vida.
E vivendo a vida desta santa gloriosa, irmãos, as coisas começam a acontecer de forma natural. As coisas começam a fluir, a vida passa a ter sentido. A vida passa a ser uma vida de paz, de felicidade. Aquela tristeza, aquela agonia, aquelas decepções, aquela angústia, tudo fica para trás. Porque isto, irmãos, é de Deus. Creiam nisto, e isto tudo é de Deus. Esta igreja é dos céus, irmãos. Esta igreja é de Deus. E nós não podemos, de forma alguma, duvidar deste poder. Não, irmãos, de forma alguma. Esta igreja é de Deus. Se não fosse, irmãos, se não fosse pelo poder da Santa Avó e do irmão Aldo, isso aqui seria um vazio existencial. Nada teria sentido. Nada. Os nossos hinos seriam vazios. As nossas mensagens não teriam vida. Estar aqui ou não estar, irmãos, não teria diferença nenhuma. Mas sabe por que nós gostamos de estar aqui? Sabe por que nós sentimos a graça da Santa Avó quando ouvimos nossos hinos, quando estamos reunidos? Sabe por que nós sentimos aquela alegria, aquela felicidade, e esta igreja continua unida, continua, irmãos, a passos firmes, neste mesmo sentimento? Aqui, irmãos, ou lá numa congregação de 10 pessoas que seja, não menosprezando, porque uma alma para Deus vale mais do que todos os tesouros da terra. Então, se eu estou pregando para 200, 300, 1000 pessoas, ou para 3, irmãos, ali existe uma unção, e uma unção que é sentida. Nós sentimos. Quantas vezes termina a nossa reunião e nós voltamos para os nossos lares e não conseguimos expressar isto, porque eu senti, é coisa que eu vivi. Alegria quando termina um hino, quando acabo de apresentar um hino, fazer uma apresentação, cantar, ou termina uma reunião, quando acabamos de ouvir um sermão, uma mensagem, ou quando termina uma reunião, irmãos, com aquele ambiente, assim, ó, como estamos agora. Isso aqui não tem preço. Isso aqui, irmãos, é a real unção da Santa Avó e a real unção do irmão Aldo. Se não fosse esta santa gloriosa, irmãos, como eu disse, nada disso teria sentido. Então valorizem a Santa Avó Rosa. Amem esta santa de Deus. 26 de outubro, irmãos, está próximo. E nós já estamos falando deste grande dia. Porque, irmãos, esta santa merece uma grande festa. Mas esta festa precisa partir do nosso coração. Não simplesmente uma festa de hinos, claro, vamos fazer, e muito bonito por sinal, vamos fazer, não só aqui na sede, mas todas as congregações, vamos fazer uma festa muito bonita para Santa Avó, mas a festa tem que partir do nosso coração, coração agradecido, coração grato, aquela oração sincera. Santa Avó, obrigado por a senhora existir, a senhora nasceu santa, mas a senhora preservou esta santidade. A senhora nasceu predestinada para ser o Consolador, mas a senhora lutou muito para preservar este dom que Deus deu. E a senhora muito amou a Jesus. E se não fosse a senhora, a minha vida, o que seria, irmãos? O que seria? Se não fosse esta santa de Deus, o que seria de sua vida? Aonde estariam? O que seriam? Difícil. Difícil até imaginar, irmãos, porque nós, uma vez conhecendo esta santa e passando a amá-la da forma que amamos, é inimaginável vivermos sem esta santa. Então vivam, irmãos. Sejam gratos a ela constantemente. Agradeçam a Deus pela vida dela, porque quando ela chegou nos céus, naquele 26 de outubro de 70, quando aqueles santos e anjos, aquela multidão louvaram, irmãos, eles bendizeram muito a Deus.
Porque a vitória dela, irmãos, olha, Jesus e o nosso Deus se empenhou muito para que isso acontecesse. Então louvem a Deus, glorifiquem a Jesus. Vamos bendizer o nome glorioso da Virgem Maria, porque esses santos trabalharam muito, irmãos, muito, para que a Santa Vó Rosa pudesse ser o Consolador e tornar o que ela tornou-se, a nossa Santa, o nosso Consolador. E nós a amamos muito, irmãos, e temos o privilégio de sermos um povo escolhido por Deus, fomos escolhidos para isso, irmãos. E podemos dizer que esta santa é nossa. Então amem a Santa Vó, glorifiquem a Santa Vó Rosa em sua vida. Em 26 de outubro, e mais uma vez vamos relembrar o glorioso dia em que esta santa alcançou o seu precioso galardão. Antes de encerrar a nossa reunião, nós vamos ouvir o coral apresentando o hino Onipotente Profeta. O santo irmão Aldo está ao nosso lado, a todo instante. Com sua mão nos dá a proteção constante. Em todos os momentos da vida, Ele não nos deixa sós, pois agora lá do céu, com mais poder, cuida de nós.
nosso santo irmão Aldo, lá da glória celestial, olha por nós, nunca esquece de quem merece a sua bênção. Ele apenas nos pede que sejamos fiéis, e então Ele intercede por nós junto ao Pai. O santo irmão Aldo está ao nosso lado, constantemente, com todo amor, com muito carinho, nos dá perdão. É tanta sua bondade, é imensa a paz que Ele nos traz ao nosso coração.
Por hoje, eu agradeço a presença de todos, a participação dos irmãos do coral, enfim, todos que trabalharam, os irmãos da filmagem, do som, os obreiros, pastores, enfim, irmãos, todos. Que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo os abençoe e recompensa a cada um o esforço que fizeram para estarmos reunidos aqui nesta noite. Agora vamos agradecer ao nosso Deus por hoje, todos em pé, por gentileza, de cabeças curvadas, olhos fechados. E, irmãos, vamos com muita fé fazer a nossa oração de agradecimento e já preparando, irmãos, para amanhã estarmos aqui diante da Santa Mesa, com Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, participando do ato da Santa Comunhão. Vamos orar. Glorioso Deus onipotente Pai, estamos felizes por estar encerrando mais uma reunião tão bela, tão maravilhosa, com a Tua bênção, ó Deus bendito, com a bênção do Teu Filho, com a proteção de nossa mãe, a Tua mãe, nossa mãe, Virgem Maria Santíssima, com a presença e com a proteção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Estes santos são a garantia de que as coisas com eles, tudo caminha bem, tudo dá certo. E é por isso que nós chegamos ao fim desta reunião com tanto êxito. E por isso nós agradecemos a Ti, ó Pai, por tudo que vimos e por tudo que sentimos aqui hoje. E já nos preparando, Jesus, porque amanhã é dia de Santa Comunhão. Ó Jesus bendito, quanta alegria o Senhor tem quando nós nos reunimos em Tua igreja, em Tua casa, Jesus, para participar da Santa Comunhão, porque o Senhor tem prazer nisso, Jesus. O Senhor sente uma alegria muito grande quando pode voltar com os Teus filhos e nos dar a tua comunhão, a comunhão, o Teu corpo, o Teu sangue. O Senhor prometeu que participaria, então todas as vezes que nós nos reunimos, Jesus, o Senhor está presente. E amanhã o Senhor estará aqui, com todo o Teu poder, Jesus, com toda a Tua alegria, com todo o Teu poder de realizar o milagre da transubstanciação, com todo o Teu poder para ouvir as nossas súplicas, as nossas preces, a nossa sinceras adoração e gratidão. Jesus, tudo isso o Senhor vai ouvir aqui amanhã. Portanto, nos dê uma noite maravilhosa de descanso. Amanhã, um domingo feliz em família. Os irmãos do coral estarão aqui um pouco mais cedo, preparando tudo para a Santa Comunhão. E às 17h30, Jesus, nós estaremos aqui juntos, junto contigo, com Teu Pai, o nosso Deus, com a nossa Mãe Maria Santíssima, a Tua Mãe, Jesus, com a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, para darmos início, portanto, à Santa Comunhão. Querido Mestre Jesus, receba os nossos agradecimentos por hoje, agradecimentos que prestamos a Ti, ao nosso Deus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Irmãos, encerrando esta reunião, podem ter certeza que as suas orações foram ouvidas. E os irmãos também, que com muita fé, que com muita esperança e confiança, colocaram seus nomes aqui nesta caixa de pedido de oração. Ou alguém que pediu para que pessoas de nossa igreja, pessoas de nossa fé, colocassem os nomes aqui. Ó Jesus bendito, o Senhor conhece cada nome que está aqui. O que fazemos aqui, Jesus, todas as reuniões, o que nós fazemos todo final de reunião, Jesus, não é um simples ato, não. O Senhor sabe que não. Aqui tem pessoas que precisam muito de Ti, Mestre. Pode ser que estão acamados, hospitalizados, ou estão com aquela angústia na alma, aquela tristeza, passando por problemas difíceis na vida. Jesus, o Senhor conhece a causa de todo o sofrimento. E o Senhor também sabe a solução. Então, Mestre, se for de merecimento deles e da Tua vontade, da vontade do nosso Deus, da Santa Avó Rosa, do irmão Aldo, de Maria Santíssima, conceda a eles vida, paz e saúde. Irmãos, recebam a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo. Recebam todos a bênção preciosa, virtuosa, a bênção tão especial da nossa Mãe Maria Santíssima, da nossa querida e Santa Avó Rosa, e as bênçãos, irmãos, do nosso querido profeta, o nosso Santo Irmão Aldo. Sejam felizes, tenham vida, tenham paz, e que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo conceda a todos uma ótima noite. Amém.